pessoal, vamos lá. Agora está falando, muito bom. É o seguinte, nós estamos em Parashat Vayeshev, e nós estamos no fim de uma data magna, que é a data de 20 de Kislev. E Parashat Vayeshev é uma Parashat assim meio que pesada, porque ela desce, acaba com Yehudá. Na verdade, começa a venda do Yosef, né, que eles acabam vendendo o irmão Yosef, eles acabam... Yehudá, ele tem um problema com a nora dele, enfim, é uma coisa meio complexa, essa paraxá é uma paraxá meio assim, vamos dizer, o trecho da Bíblia que a gente está estudando, ele desceu, ele desceu, ele foi até estava o Hirá do Lami, enfim, ele desceu, então sempre desceu literalmente. E o Rashi comenta essas passagens que realmente foi o texto do seguinte, vai baetai, se diz na Torá, em Parashat Bereshit, na Parashat dessa semana, vai baetai foi naquele momento, vai de Yehudá metechav, e desceu Yehudá dos seus irmãos. A questão é a seguinte, vamos analisar a pergunta que eu quero entender com vocês que essa paraxá, querendo ou não, a gente vê uma diferença gigantesca que tem entre Yehudá e Yosef. Vamos falar um pouquinho sobre o Yehudá e como não faz sentido justo ele ser escolhido aparentemente como modelo e como que de seus descendentes deveriam vir os reis de Israel. Imagina, desde o início a gente vê que Yosef era uma pessoa que se destacava. Yosef Atzadik, Yosef era uma pessoa extremamente elevada, diferente dos irmãos, chegado ao pai. Sempre onde ele caía, ele se superava e ele sempre se posicionou acima de todos em qualquer momento, em qualquer circunstância. Esse é Yosef, certo? Por isso é chamado Yosef Atzadik. Yosef, da onde que ele veio, para onde que ele foi para o Egito e se tornar vice-rei do Egito? Não é brincadeira, ele virou vice-rei da maior nação na época. Quer dizer, é o seguinte, a pergunta é assim, quando Yaakov, o pai, ele, antes de falecer em Parashat Vayechim, ele chama os filhos para abençoá-los. Aí, então, Yaakov, ele escolhe Yehudá. Veja, não faz sentido nenhum. Quem você optaria dentro dos seus filhos para que realmente pegasse o cetro, pegasse o comando e fosse realmente o rei daqui para frente deveria ser ele, seus descendentes, todos os descendentes dele, os reis de Israel deveriam ser descendentes de quem? Na verdade, aparentemente, se você for pegar na história, e quem realmente era digno de pegar o cetro, deveria ser Yosef, que Yosef já era vice-rei do Egito. Yosef já abastecia os seus irmãos. A fome estava rolando solta, Yosef ele era o dono do pedaço, ele era homem, Adoni Aretz, ele era... Literalmente, o Egito estava na mão dele. O Egito era a maior nação na época e abasteceu o mundo inteiro. E Yosef também era filho da Raquel. Rachel, era a esposa principal de Jacó. Jacó, quando casou, o sogro dele trouxe Leia. Ele tinha trabalhado 7 anos para poder casar com Raquel. E no final deram Leia no lugar da Raquel. Ele se compromete a trabalhar mais 7 anos para poder então levar a Raquel depois de uma semana. Depois de uma semana que ele casou com Leia, ele casa com a Raquel. E no contrato ele tinha que trabalhar por mais 7 anos. Mas para quem ele amava a Rachel. Sinto que Rachel era a mulher amada dele. Yosef era o filho querido dele, era o filho primogênito da Rachel. Yosef estava do lado do pai. Yosef estava sempre do lado do pai. O pai estudou com Yosef em particular. Raquel era a mais querida. Yosef já era rei e Yosef é tzadik. Não é nem para Abraham, nem para Yitzhak, nem para Jacob. Quem é tzadik mesmo é Yosef a tzadik. Yosef é chamado de Yosef a tzadik. Então, quem mereceria, a priori, a princípio, quem você acha que o pai Yaakov, quando ele olhou os 12 filhos, a quem que ele daria
o título de rei. De repente, ele escolhe Yehudá. Agora, Yehudá, por que Yehudá? Se, afinal de contas, Yehudá, na Parashá dessa semana, foi ele que vendeu o seu irmão. Cara, ele vendeu um irmão. Quando os irmãos colocaram Yosef no poço, e o poço estava vazio, a Torá fala que estava vazio, não tinha água. Os sábios falam, Rashi comenta, que tinha, na verdade, cobras e escorpiões lá dentro. Quer dizer, eles falaram, quer saber? Deixa ele, se ele for que Deus vai poupar a vida dele. Não vamos derrubar sangue na nossa mão. Tá bom. Jogaram ele na... Isso sim, isso foi a ideia de Reuven. Mas, aí Reuven, ele foi rezar, ele se ausentou. E Eudá teve a grande ideia, ele falou o seguinte, e assim está escrito na Torá, Ma betza, ele falou, Ma betza kinaru getachino. O que betza? O que quer dizer betza? Betza diz o Eben Ezra é um dos comentaristas, falam que betza significa qual o resultado que a gente vai ter disto. E que a gente vai ganhar já outra explicação, tá? Que diz... a outra explicação que diz de Betsa, que Rashi traz, Rashi fala como um que diz que dinheiro nós vamos ganhar. O que a gente vai ganhar com isso de jogar ele no poço? Não estamos ganhando nada. Ao menos vamos ganhar algum dinheirinho. Então, veja, aí fica muito mais forte ainda. Quer dizer, Yehuda é o cara que deu a ideia, entre os irmãos, de vender o Yosef, de faturar com a venda do seu irmão. Sabe, esse quem deu a ideia é Yehuda. Poxa, meu, é um cara que, escuta, ele vendeu o irmão. Tá? Então, é considerado uma falha grave. E como se não bastasse, os irmãos escutavam ele, porque ele tinha uma voz forte. Os irmãos escutavam o Yehuda. E a Torá fala mais para frente que os irmãos expulsaram Yehuda de perto. E Yehuda, ele teve que ir para... Por isso que a Torá fala que Vayere de Yehuda, vai Baitaí, foi naquela época, Vayere de Yehuda Metechav. E desceu Yehuda dos seus irmãos. O que quer dizer ele desceu dos seus irmãos? E Urash, ele comenta que ele desceu dos seus irmãos. Significa que ele teve que sair do meio entre os irmãos, porque os irmãos estavam falando muito mal dele. Falaram o seguinte, olha, você está causando a dor do nosso pai. E quem deu a ideia de pegar um cabrito e molhar no sangue e mostrar para o pai, de novo foi Eudá. Quer dizer, Eudá vem e fala primeiro para poder vender o irmão. Os irmãos chegam à conclusão, tá certo, vamos escutar. Escutaram os irmãos, eles escutaram. Mas por conta dessa venda, ele estava correndo um risco muito grande, porque Yosef ia ficar vivo, amanhã a gente não sabe o que pode acontecer com ele. Se eles odiavam ele, como a Torá fala, que eles odiavam esse sonhador que era Yosef, cheio de sonhos, que estava sonhando que eles iam se prostrar diante dele. Eles o odiavam. E a melhor solução para quem você odeia? Lima ele, acaba com ele, mata ele. E essa era a ideia original. E o Dá vem com uma ideia fantástica. Não, deixa ele viver, mas vamos ganhar um dinheiro em cima. Come on. Vamos ganhar um dinheiro em cima, sabe? Isso aqui, e eu dá. Então, o que acontece? Os irmãos escutaram, venderam. Aí ele teve que fazer a estratégia do cabrito, molhar no sangue para poder perguntar para o pai se ele conhece a túnica, se essa túnica era de Yosef, talvez uma fera, um animal feroz veio e consumiu ele. E o pai falou realmente essa túnica do meu filho. O pai pensou que Yosef tinha morrido e o pai começou a ficar chateado. O pai ficou 22 anos de luto pela perda de Yosef, que ele não sabia que ele ficou de luto. Então, os irmãos começaram a falar, olha, se você tivesse falado Yehuda para a gente devolver o nosso irmão para o nosso pai não ia estar nessa. Então, os irmãos afastaram. Imagina, ele começou a sofrer, entre aspas, bullying lá entre os irmãos. Ele começou a ser caçoado entre os irmãos. Ele teve que amenizar a situação. Ele deu uma partida. Ele saiu de lá. E a Torá fala que naquele momento, Yehuda saiu de seus irmãos e ele foi até um homem que era de Adulamid, um lugar que se chamava Hirá. E Urash, inclusive, comenta por que está escrito justo aqui, no meio da história de Yosef, você fala que Yehudá, ele saiu dos seus irmãos. Por quê? Para te ensinar que os irmãos realmente desceram Yehudá do seu grande nível por conta da desgraça do pai. Urash traz que está super relacionado. E como se não bastasse o que acontece com Yehudá lá,
Yehudá, ele era casado, ele casou. Ele teve 3 filhos homens, Onan e Shela. Shela, o terceiro filho dele. Ele procura uma mulher para se chama Tamar, é a nora do Yehudá. Esse ele peca diante de Deus, Deus tira a vida desse Então, ele casa o segundo filho com a primeira, com a viúva do irmão mais velho. Isso é chamado levirato, uma mitzvah, que quando um irmão não não deixou descendentes, então o próximo irmão deve casar para poder criar descendências dele. E Onan vai e casa com a Tamar. Ele também peca diante de Deus, e Deus também apaga e lima o Onan da história. Então, teria que ser que essa era uma mulher que ela estava para casar com o terceiro filho, Shela. E Eudá não quer dar para o terceiro filho. Porque Eudá faz o seguinte cálculo, fala assim, calma aí, essa mulher pode ser que ela é uma viúva negra, quem casa com ela morre. Já perdi 2 filhos, vou me arriscar para dar o terceiro filho? Eu não vou. E Eudá fala para ela, volta para casa do teu pai quando o Shela crescer. Quando meu filho Shela crescer, a gente volta a conversar sobre o assunto. E assim foi, e a Torá nos conta que ela foi, o Shela cresceu, e Eudá não mais a procurou. Como Rashi até fala que Eudá não tinha interesse em voltar a casar ela com Shela. Falou, quem sabe até lá ela já encontra alguém, acabou e pronto. Mas ela era destinada a Shela. Ela viu que Eudá não está fazendo, não está criando, não está gerando esse casamento. Então ela se prostitui, ela pega uma roupa de meretriz, ela vai para o campo quando ela soube que Eudá ia pastorear no campo, ia passar por lá. Então ela se oferece, e Eudá então quis ficar com ela. Falou, olha, eu quero ficar contigo. E ela falou, então o que você vai me dar? Ele falou, não, eu vou te dar um cabrito quando eu voltar do pasto. Ele falou, e até lá, o que você vai me deixar de garantia? Ele falou, vou te deixar meu manto, meu sinete, meu, meu, meu cajado, eu vou deixar com você até eu mandar o cabrito para você. Ela, tudo bem. Ela se deitou com ele, engravidou. E Eudá não sabia que era a nora dele. Tem 2 razões, porque ou que ela, uma das razões fala engraçado, que ela usava burca naquela época, quer dizer, a verdadeira cara de, eh, de Itamar. Isso é uma explicação. Outra explicação fala que realmente era na calada da noite. Então, bom, enfim. De qualquer maneira, ela engravida. E aí ela volta, depois desse ato, ela volta a vestir a roupa de luto. E, de repente, fofoca na cidade e diz, olha só, Tamar está grávida. Tamar está grávida, falaram para Yehudá, olha, tua nora, que era predestinada para o teu filho, teve relações ilícitas, teve relações proibidas, ela tá grávida. Opa! Ela está grávida, Yehudá então julga ela. O que Yehudá faz? Yehudá fala o seguinte, não, então, ela é filha de Cohen, Tamar era filha de Shem. E ele diz o seguinte, essa mulher que prostituiu está desonrando a família de sacerdote, e pela lei ela deve ser queimada. Yehudá falou, levem para queimá-la. Quer dizer, vamos queimá-la. É escrito na Torá, Himutzet, ela estava saindo já para o encontro, para a sua execução, para ser queimada. Ela estava indo ao encontro da fogueira preparada para queimar ela. Ela pede para o cara, no meio do caminho, falou, só entrega isso aqui para o Yehudá e diga para ele que a quem pertencem esses objetos, dele eu estou grávida. E de repente chegaram e mostraram para Yehudá. Yehudá, ele tinha 2 opções. Ele podia ficar calado e acabou, daqui a alguns minutos ela vai ser queimada, e acabou, ninguém ia falar absolutamente mais nada. Mas não. Yehudá, ele para e fala o seguinte, calma aí, Tzadekah, essa mulher é mais justa que realmente. Ela não tem culpa, a culpa é minha. A culpa é minha. Quer dizer, veja, então a Torá está numa decadência de Yehudá aqui. Yehudá vem de um irmão, Yehudá deita. Enquanto Yehudá está na descida, Yosef está exatamente na subida. Quando tiraram Yosef do poço, ali começou a vida de Yosef, por incrível que pareça, decolar. Enquanto tudo que Yehudá ele fez, Deus estava pagando na mesma moeda. Veja, Yehudá colocou o manto do seu irmão no sangue de um cabrito e foi mostrar para o pai. Ele enrolou o pai com o cabrito. Tamar enrolou ele com o cabrito. Porque quando o Yehudá mandou o emissário ir lá pegar os 3 itens de garantia que estava com a meretriz, então ele mandou o cabrito com o emissário foi lá, tentou achar a meretriz, todo mundo falou que não tinha uma meretriz, ele falou, quer saber, que ela fica com aquele. Então,
Yehudá enrolou seu pai com um cabrito, sangue do cabrito da túnica de Yosef. Ele foi enrolado com o cabrito de Tamar, certo? Yosef, ao contrário, ele não teve o problema de relações ilícitas com a esposa de Potifar, que a gente vê mais para frente, que queria pegar ele. Yehudá falha. Cara, quem é digno de ser rei? Quem é digno de ser rei? Não seria certo rei Yosef? Yosef deveria ser rei. E essa briga continua no decorrer da história. Yehudá e Efraim sempre tem dois reinados, reinado de Israel, reinado de Efraim, etc. Quer dizer, a gente sabe que tinha reinados assim. Na verdade, Jacob, quando ele vai abençoar seu filho, ao invés de abençoar com a realeza, o filho da amada querida, Yosef, o primogênito, filho da Raquel, ele fala que é Yehudá. Ele fala Yehudá. E ainda mais, olha a linguagem que está escrito. Está escrito o seguinte, deixa eu ver aqui a linguagem. Está escrito, tem um Bereshit, no Parashat Vayechi, quando ele abençoa o Yehudá, ele fala o seguinte, Yehudá, ele repreendeu o Reuven, ele repreendeu o Shimon, ele repreendeu o Levi. Vocês mataram uma cidade, etc. Isso nas bênçãos de Jacob antes de morrer. Quando chega Yehudá, que era um homem que estava com uma lista meia suja aí nessa paraxá, bem pesadinho aí as falhas que a Torá nos conta sobre Yehudá. E que o Jacob fala o seguinte, Yehudá gura Yehudá. Yehudá é um leão. Ele falou, Miteref beni alita. Miteref significa, da palavra Tarof, Torah, Yosef, quando ele falou para o pai, que era Jacob que está falando, quando ele foi mostrar a túnica que um animal feroz consumiu seu irmão, ele se elevou por conta disso. Por conta disso, ele se enalteceu. Imagina, Jacob usa a enganação que Eudá fez com o pai como algo positivo. Como é que é isso? Por quê? Por que é algo positivo? Então, explica, os comentaristas falam porque, querendo ou não, vamos ser sinceros, se não fosse o argumento de Eudá de vender Yosef, eles iam matar Yosef. Tá certo? Então, querendo ou não, Yehudá, é verdade, tá certo. Ele vendeu, ficou com dinheiro, tá lá. Mas, com isso, ele acabou garantindo que Yosef vivesse. E ele viveu, Jacó viveu, e todos os irmãos viveram por conta dessa cena. Porque depois Yosef abasteceu eles, tá certo? Eles não iam ter que comer, etc. Nos anos 9 anos, 7 anos de fartura, 2 anos de fome tinha se passado, eles não estavam, certo? E também disso que o que é que Yehudá está escrito Mabetza, ele falou que Beni Alita, e também disso que ele falou, disso que ele não matou Tamar. Querendo ou não, Yehudá, ele podia deixar que as coisas acontecessem, mas não, ele foi lá e reconheceu que ele errou. E de repente Yaakov escolhe justo Yehudá para poder ser rei. Tem uma passagem na Gemara em Sanedrim, pessoal, que diz o seguinte: todo aquele que abençoa Yehudá por conta disso, ele sabe que ele está escrito o seguinte na Gemara, está escrito, tem um passuco no Teilim que fala o seguinte: Botzea berech ne'etz Hashem. Botzea berech significa aquele que prostra a sua barriga, então Deus ele enoja. Rabi Meir diz o seguinte: não está escrito Botzea, esse Botzea vem na palavra Betza de Yehudá, que está escrito na parashá dessa semana. Porque Yehudá falou, o que a gente vai ganhar de vender o nosso irmão? Então, vem a Gemara para dizer o seguinte: todo aquele que abençoa Yehudá é uma pessoa que não está fazendo o correto, porque ele não merece bênção por conta disso. Quer dizer, a própria Gemara vê que foi uma coisa terrível vender um irmão por um lado, tá certo? Mas agora, por que realmente ele foi escolhido? Então, a grande resposta é o seguinte: a resposta para todas essas perguntas que a gente vai ver agora, começar a ver a resposta do porquê Yehudá foi escolhido e não Yosef foi escolhido, a gente precisa saber, primeiramente, assim. Yosef era o belo, Yosef era bonito. A Torá declara que Yosef Yefe Toar Vithemar, ele era belo. Yehudá não era belo. Rachel era bela. Está escrito na Torá que Rachel Aitá Yefat Toar Vithemar, igual a expressão sobre Yosef, ela era uma pessoa bela, uma pessoa bonita. O belo representa ser tzadik, como a gente falou antes de Yosef é chamado de tzadik. O pai Yaakov, quando escolhe um filho para poder ser rei e modelo e exemplo para todos os demais judeus descendentes de Jacó, ele não escolhe o tzadik.
Porque tzadik não é, esse mundo não é do tzadik. Infelizmente, esse mundo não é para tzadik. O mundo do tzadik é o mundo vindouro. Esse não é o mundo, a gente não veio aqui para ser tzadik. Infelizmente, tzadik é verdade, é um grande patamar, lindo e maravilhoso, mas não é real. Não é a vida real. Você tem chance de ser tzadik? Não tem chance de ser tzadik. Desculpa. Tzadik nasce tzadik. Yaakov está querendo procurar uma pessoa que vai ser rei, ou seja, que as pessoas vão olhar e vão se aprender dele, um modelo que todos podem alcançar. Então ele entende, claro, que Yosef não pode ser essa pessoa, porque Yosef é especial. Yosef ele é tzadik, e esse mundo não é o mundo dos tzadikim. Este mundo não foi criado pronto. Esse mundo foi criado para que a gente pudesse consertá-lo. Esse é todo o propósito. Esse aqui não é um mundo vindouro. A gente está num mundo ruim. Nós não estamos num mundo bom. A gente está num mundo que a gente precisa se recriar. A gente precisa, através das nossas falhas que Deus ele criou, que acontece, a gente precisa se restabelecer. Certo? Esse é o propósito da que a gente foi mandado aqui nesse mundo. Certo? Então, o mundo foi criado, como disse Hashem, Asher bara Elohim la'asot, eu criei para vocês consertá-lo. O que quer dizer consertá-lo? Porque não está pronto, não é um mundo pronto. Qual que era a beleza de Yehudá? É porque ele era diferente, porque ele ia contra o fluxo. Veja, os irmãos queriam matar. Yehudá falou, não, ele procura um jeito de se esquivar, ele procura um jeito de não fazer, ele não vai com os outros, ele opina diferente. E ele resolve os problemas da vida. O mundo está cheio de problemas. O mundo não está farto, não está pronto. Sabe que as coisas estão vindo. O mundo foi criado, foi jogado aqui nesse mundo para poder trabalhar com o mundo, para poder alcançar os desafios, para a gente traçar uma vida cheia de problemas para lá e para cá. E essa era a vida de Yehudá. A Torá descreve que Yehudá passou testes fortíssimos, falhou em testes, mas ele falhou, mas ele reconhece. Ele reconhece, ele tem a humildade, ele diga tzadikam, ele diz, realmente, ela tem razão, essa mulher ela tem razão, Tamar ela tem razão. Deus fala, esse é o cara. Yaakov fala, esse é o rei de Israel. Rei de Israel não é um tzadik. Rei de Israel é uma pessoa comum, uma pessoa que tem as suas tentações, uma pessoa que ela falha e uma pessoa que ela se retifica. Veja, quem foi o primeiro rei de Israel, descendente de Judá? David. E David, apesar que o Mará em Shabbat fala que David ele não pecou com a esposa de Uriah Hiti, no caso que David Amelech, enfim, ele não passou o teste e o profeta tinha falado que ele ia falhar, etc. É considerado uma falha que o rei Davi ele teve, tá certo? Ele é considerado uma falha. Ao mesmo tempo que o rei Davi fez, tá bom, errei, mas tem como retificar. Como que ele fez? Ele pegou da falha dele, ele aproveitou a falha dele e ele criou o livro mais lido hoje em dia. São os louvores dele para Hashem. O que fez o Davi? Ele reconhece que ele é humano, ele reconhece que ele tem falha, ele aprendeu que realmente ele pediu testes para Deus, Deus mandou um teste que ele não conseguiu superar. Então, mas ele aproveita da falha dele e ele retifica. Então, essa é a beleza que a gente está falando de Yehudá. Ele vai contra o fluxo, ele resolve problemas. Porque a verdade é que ele queria matar o irmão, tá certo? Mas ele controla as tentações, né? E que os irmãos queriam. Então, essa é a ideia que esse mundo que a gente falou, não foi criado por justos, e sim esse mundo foi criado para Baal Teshuvah. E é uma grande discussão antiga que já tem desde Adão e Eva. Adão achava que o mundo era dos justos, Eva achava que o mundo era para o Baal Teshuvah, é para aquele que se arrepende, por isso Eva convence Adão para poder comer o fruto proibido. Porque Eva entende que se Deus criou uma árvore com fruto que não pode, se Deus não quisesse que o homem falhasse e não criasse essa árvore que não pode comer, e pronto. Mas, na verdade, não. Deus criou o mundo. Deus criou um mundo imperfeito. E Ele quer que a gente trabalhe com esse mundo para poder deixá-lo perfeito. Como é que você faz isso com o tzadik? Tzadik é perfeito. Tzadik não tem falhas. O tzadik é tzadik. Tzadik é uma figura que não é para qualquer um. Então, quando se escolhe alguém que seja
alguém que a gente possa aprender dele boas virtudes e bons caracteres de como atravessar a vida no dia a dia, com falhas e arrependimentos e voltar atrás, esse sim é Yehudá. E por isso que o pai pega as falhas de Yehudá e reverte como bênção. Tá vendo? Olha, que ele me enganou com um cabrito, parabéns, porque assim poupou a vida de Yehudá. Achou meios dentro de uma sociedade que queria abater o seu irmão para poder, ao menos, aliviar, quer dizer, consertar aquilo que estava errado. Toda a ideia de Tchuvá começa com esta cena de Yehudá. A ideia de Tchuvá, de arrependimento, em primeiro lugar, onde a Torá fala que alguém dá o braço a torcer e fala, eu errei, isso é Yehudá. E é o nome do nosso povo, nós somos Yehudim, tá certo, Yehudá? Esta era a diferença entre Rachel e Leá. Veja, da onde tinha Yehudá esta força? Da onde ele aprendeu? Da onde ele aprendeu a lidar com essas situações e passar esses testes e também reconhecer as suas próprias falhas e mexer com o lado imperfeito para poder realmente sempre amenizar as coisas e viver desta maneira? De quem ele aprendeu? De sua mãe, de Leia. A Torá descreve que Rachel e Leia, as duas irmãs, Rachel era tzadeket, ela já foi Tor Vifemaré. A Torá fala que ela era bela, igual Yosef, que a gente falou. Enquanto Leia, a Torá descreve Rakot, que os olhos de Leia, eles eram inchados, inflados de tanto chorar. O que quer dizer isso? Por que a Torá está menosprezando a matriarca? Vê o Talmud e fala, não, isso não é menosprezo, isso é uma vantagem. Leia estava sempre, ela não era perfeita, igual a Rachel, que era perfeita, Tzadek, é tudo linda, maravilhosa, etc., até morreu cedo, etc. Não, 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 não. A Leia batalhava, tudo nela veio difícil, tudo ela teve que conquistar, tudo ela teve que ir atrás, etc. Este é o modelo de Yehudá. Por isso, Leia fez 6 filhos, 6 tribos de Israel. E sabe quem ela levou? Leia levou todos os Koanim são de filhos de Levi, a realeza Malchut, o comércio com os Bulun, tá certo? Os Issachar, aqueles que estudavam a Torá, etc., os gigantes da Torá, todos são filhos de Leia. Porque esse é o exemplo. Rachel, com os filhos de Yosef e Benjamim, são de tzadik. Rachel, ela era tzadiká, ela era uma justa, e Yosef era um tzadik, Yosef era tzadik, e Benjamim, a Gemara em Bababatra fala, e o Zay na Gemara fala, na página 17, a Gemara fala que o Benjamim foi uma das pessoas que ele só morreu por conta que Deus havia falado no Gênesis com o cobra, depois que a cobra incitou Adão e Eva de comer o fruto proibido. Então, só por conta daquele decreto que Deus falou que o homem ia morrer, Benjamim ia morrer. Ele era um dos 4 que morreram por conta da promessa, porque ele não tinha falha. Benjamim não tinha falha. Aliás, Benjamim não estava nem aí na venda de Yosef, ele estava com o pai, a gente sabe. Benjamim, ele tinha nascido em Israel, também, quer dizer, na volta, quer dizer, não nasceu em Lavan. Benjamim era especial. Benjamim era especial. Então, a Gemara fala, o Abata tem 4 pessoas que não morreram, quer dizer, morreram somente porque Deus decretou que ia ter morte, mas não pelas suas próprias falhas, né? Então, a Gemara fala que são essas 4 pessoas. A Gemara fala que teve Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, teve o Ishai, o pai de David Amelech, teve o Binyamin, a Gemara começa falando do Binyamin, Ben Yaakov, Binyamin, filho de Yaakov, depois teve o Shai, Yishai, ou Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, Ishai, o pai do rei David, e Kilav, que era um filho de David Amelech, que ele era também um tzadik. Quer dizer, a gente está vendo que o modelo de Rachel era tzadik, e o modelo de Leia, não, era trabalhar arduamente, consegui-la, etc. É dali que ele teve a força. Aliás, os livros falam que o valor numérico da palavra Rachel é Vaihior, foi luz. É um valor numérico, quer dizer, você vê que ela era uma pessoa especial, mas Rachel, Baal Teshuvah, trabalhou, labutou, tudo veio difícil na mão de Rachel. Jacob vem e fala, Yehudá, você é o cara. Você é o cara que vai ser rei, porque você vai ser um bom exemplo, como todos podem chegar lá. Falha-se, mas corrige-se. Sabe, viver, isso que significa viver. A gente tem que ir ao encontro de todos os desafios da vida. O mundo não é perfeito.
A gente não é perfeito. E o mundo precisa ser consertado. Então, a gente tem que aprender das nossas falhas. E por isso, essa é a razão porque Yehudá, apesar que a Torá conta essas falhas que Yehudá ele teve, mas era realmente para poder mostrar que ele é o protótipo do filho de Yaakov, que a gente tem que se assemelhar, e a gente pode pegar forças para que nós possamos, durante o nosso período aqui na Terra, também prosperar. E esta razão, só para concluir, que o primeiro Rebbe, ele chamou o nome do livro dele, que a gente está no final da data do 20 de Kislev. Qual que é o nome do livro do Alter Rebbe? Tânia? Não é o nome dele, o nome do Tânia não é Tânia. Ele não deu esse nome. A gente chama popularmente o livro do Alter Rebbe de Tânia. Essa é a grande verdade, que ele deu um nome. O autor deu um nome. Qual que é o nome do que o Alter Rebbe deu para o livro dele? Sefer Shel Beinonim, livro do intermediário. Por que ele não chamou o livro dos tzadikim? Porque esse mundo não é para os tzadikim. Ele vai escrever livro para os tzadikim. Tzadik não tem, para começar, não é real. Ele escreveu para Benonim. Deus, ele gosta de pessoas que passam um desafio e consertam. O que é mais bonito? Aquilo que é inteiro, lindo, ou aquilo que foi restaurado? Então, nessa passagem a gente vê que Deus, ele ama e dá mais ênfase para uma pessoa que restaura, uma pessoa que ela passou, quebrou, etc., manchou, e você foi lá e limpou, etc. Para Deus isso é uma beleza incalculável. Yehudá acima de Yosef. Por isso que Yaakov ele escolheu Yehudá, a gente se assemelhar a ele nessa nossa jornada aqui. Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui.